Olá, sejam todos muito bem-vindos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Felipe Gonçalves e hoje vou falar para vocês sobre eletrodinâmica. Tá? Esse conteúdo, né, faz parte aí da segunda unidade da disciplina Eletricidade Básica. Bom, se você é novo por aqui, eu aproveito para deixar o convite aí para você se inscrever no canal e ativar o sininho, né, das notificações. Assim você vai ficar sabendo toda vez que eu publicar algum conteúdo novo aqui no canal, ok? Bom, esse aqui, turma, é o sumário, né, da nossa disciplina Eletricidade Básica, né, e nós já concluímos a unidade 1, né, que tratou ali de eletrostática, tá? E hoje, né, nós vamos começar aqui a unidade 2, que trata justamente de eletrodinâmica, tá? Então, assim, se vocês perderam algum conteúdo, né, da primeira unidade, vai lá na playlist de eletricidade básica, né, tem todo o conteúdo, está lá disponível, só vocês acessarem e assistirem quantas vezes quiserem, tá? Se tiver dúvida, manda uma mensagem no chat, pode falar comigo no nosso ambiente virtual de aprendizagem, né, que é o Google Sala de Aula, e é isso, tá bom? Aqui na unidade 2, tá, turma? Vejam, o conteúdo é eletrodinâmica, né, como eu falei, e nós vamos começar pelo capítulo 4, né, que trata justamente de corrente elétrica e resistores. Tá? Seguiremos depois para o capítulo 5, falando de associação de resistores. Capítulo 6, circuitos elétricos. Capítulo 7, capacitores. Então esse é o conteúdo, tá, da nossa unidade 2, que trata de eletrodinâmica. Muito bem, turma. A eletrodinâmica, né, ela é a parte da física que estuda a corrente elétrica. E o que é corrente elétrica, né? Que é o movimento ordenado de cargas elétricas e suas manifestações ao percorrer circuitos e aparelhos elétricos em geral. Então, mais uma vez, a eletrodinâmica é a parte da física que estuda a corrente elétrica, ou seja, né, o movimento ordenado de cargas elétricas e suas manifestações ao percorrer circuitos e aparelhos elétricos em geral. Esse assunto é muito importante, né, e muito interessante, porque ele está presente no nosso dia a dia. Tá? Imaginem vocês um dia sem eletricidade. Né? Pensa aí, um dia sem corrente elétrica, né, nas nossas vidas, sem energia elétrica, consequentemente. Nós nos acostumamos, né, a usar a energia elétrica, ela é hoje um bem indispensável, né? É um recurso que nós não temos como ficar sem. Né? As coisas, nós dependemos muito da energia elétrica hoje em dia. Né? Bom, então, gente, para organizar aqui, né, a nossa videoaula de hoje, nós vamos entrar justamente nessa caixinha aqui, né, capítulo 4, corrente elétrica e resistores. Detalhando aqui, turma, o conteúdo desse capítulo 4, né, os tópicos que a gente vai ver aqui no capítulo 4, então nós teremos um tópico aí sobre corrente elétrica, depois gerador elétrico, intensidade e sentido da corrente elétrica, o quarto item, circuito elétrico, depois classificação das correntes, potência elétrica, energia elétrica, primeira lei de Ohm e, por fim, resistores. Com esses 9 tópicos, né, com esses 9 itens, nós fechamos o capítulo 4. Tá ok? Bom, começando então pela definição, né, de corrente elétrica. A corrente elétrica é o movimento ordenado dos portadores de carga elétrica. Vocês devem ter ouvido falar já, né, em algum momento, que corrente elétrica, né, é o fluxo ordenado de elétrons. Também é possível falar, né, e definir dessa maneira. Tá? E a figurinha já mostra pra gente aí, né, a corrente elétrica como sendo justamente o fluxo ordenado, né, desses elétrons aí representados por essas cargas elementares negativas. Tá? Opa, turma, deixa eu desligar minha câmera aqui para não atrapalhar vocês. Muito bem. Para que a corrente elétrica possa fluir, é necessário que o material seja um bom condutor elétrico. Na unidade sobre a eletrostática, nós não citamos a corrente elétrica, porque naquelas aulas o que nós enfatizamos foram as situações de equilíbrio eletrostático. Tá? Porém, para atingir esse equilíbrio, há necessariamente a existência de correntes elétricas. Tá? Então, não citei lá na primeira unidade, mas toda vez, né, que nós falamos sobre o processo de eletrização, né, e quando havia ali algum momento de passagem de elétrons, né, de um corpo para outro, existia sim uma corrente elétrica envolvida. Tá?
Então vamos aqui para um exemplo, né? Observe as duas placas eletrizadas A e B a seguir, sendo o potencial, né, VA, maior que o potencial VB, ou seja, VA com a carga maior, né, com potencial maior. Ligando-se as placas por meio de um fio condutor, viabilizamos o deslocamento dos elétrons livres, gerando uma corrente elétrica no fio. Então o que acontece, né, se nós ligarmos um fio, né, entre B e A, vai acontecer justamente, vai aparecer uma corrente, vai aparecer um deslocamento, né, um movimento de elétrons, um movimento ordenado de elétrons, e é isso que é a corrente elétrica. Tá? Então, à medida, turma, que vão saindo elétrons de B e chegando em A, o potencial VA vai diminuindo até que os potenciais VA e VB tornam-se iguais. Tá? Isso nada mais é do que uma busca pelo equilíbrio. Né? A placa B ela tem um excesso de elétrons e a placa A tem um déficit, né? Uma falta de elétrons. Ela tem mais prótons do que elétrons. Então, o sistema, né, a natureza, aí vai procurar o seu equilíbrio. Né? Os elétrons vão falar, poxa, eu quero sair dessa condição aqui, está muito apertado para mim aqui, né? Tem muito elétron, eu preciso ir para um lugar mais folgado, eu preciso, né, de mais espaço. Então, eu preciso, né, entrar em equilíbrio. É isso que acontece. Tá? Bom, a corrente elétrica ela é causada por uma diferença de potencial DDP ou tensão elétrica. Tá? É isso que faz com que... Essa é a causa, né? A tensão elétrica que possibilita, né, o aparecimento, então, da corrente elétrica. É a tensão elétrica, é a diferença de potencial que permite, né, que possibilita a fonte, né, da corrente elétrica. Bom, turma, avançando então para o item 2, gerador elétrico, tá? Imagine agora se todos os elétrons que chegassem em A, ou na placa A, fossem de alguma forma novamente transportados para a placa B. Aqui a gente tem a representação de uma mão, né? Uma força mecânica puxando os elétrons, né, da placa A para a placa B. Né? Então tem uma força aqui, existe uma energia, né, dos músculos, né, energia mecânica aqui dessa mão, mandando os elétrons de A para B. Tá? Então, os potenciais, se isso acontecesse, né, os potenciais elétricos VA e VB nunca se igualariam. E a corrente elétrica no fio seria mantida. Né? Então você manda o elétron para cá, né, de B para A, aí opa, devolve para a placa B. Ele vai ficar constantemente, né, e continuamente procurando esse equilíbrio. Tá? Portanto, ali um VA maior que VB. Na prática, quem faz essa reposição e mantém a energia potencial elétrica é um dispositivo chamado gerador elétrico. Tá? Então olha essa figurinha aqui, gente. Olha, é um gerador elétrico, está representado aí por uma pilha. Né? O gerador elétrico, nesse caso, está sendo uma pilha. Tá? Então nós temos a pilha, né, o gerador, né, e as cargas saindo, né, do polo onde tem mais elétrons, né, e buscando lá o polo onde tem menos elétrons, né, onde tem o positivo. Então aqui, o gerador elétrico, que nesse caso é uma pilha, mantém essa corrente elétrica no fio. Ele mantém a diferença de potencial, consequentemente vai ter aí a possibilidade, né, da corrente circular. Alguns de vocês, né, turma, já devem ter percebido, né, que, poxa, mas eu vi que era do positivo para o negativo, o professor está falando negativo para positivo. Vamos esclarecer essa dúvida já já. E é justamente nesse ponto, falando de intensidade e sentido de corrente, que vai ficar mais claro para vocês o sentido convencional, o sentido real da corrente. Bom, durante os estudos da eletrodinâmica, convencionou-se orientar a corrente elétrica no sentido do polo positivo para o negativo. Hoje, se sabe que a corrente elétrica acontece pelo movimento de elétrons livres em busca de equilíbrio eletrostático, deslocando-se, portanto, da região com mais elétrons, né, que é o polo negativo, para a região com menos elétrons, que é o polo positivo. Tá? Então, o que na verdade acontece, turma, é em busca do equilíbrio eletrostático, né, essa região aqui da pilha, né, que está cheia de elétrons, né, os elétrons livres vão se deslocar buscando o equilíbrio. Eles vão para uma região que tem menos elétrons, eles querem, né, ter um espaço, eles querem ficar mais confortáveis, né? Entendo dessa maneira, assim, uma analogia, só para entender que os elétrons saem, né,
de uma região de excesso de elétrons para uma região com falta de elétrons. São lacunas aqui que eu tenho, vamos chamar assim, né? Então, mas o que aconteceu, né, durante a época de estudos, né, da eletrodinâmica, né, imagine a falta de recurso, o começo todo dessa pesquisa, né? Então, por convenção, não, as cargas positivas se deslocam, né, para a negativa. E isso ficou convencionado, nesse sentido convencional da corrente elétrica, né? Mais para frente se descobriu que, na verdade, os elétrons é quem se deslocavam, mas aí, por convenção, né, para uma série de cálculos que já haviam sido feitos, ficou dessa maneira, né? A convenção foi mantida, né? E mesmo sabendo que são os elétrons quem se deslocam, essa convenção, né, foi mantida. Bom, lembrete aí, né? O sentido real da corrente elétrica é oposto ao seu sentido convencional. Lembrem-se disso, ok? Agora falando um pouquinho da intensidade da corrente, tá? Durante um intervalo de tempo ΔT, tá, passam por uma seção de um condutor uma quantidade N de elétrons que totalizam a carga Q, sendo o módulo, né, dessa carga Q o número de elétrons vezes a carga fundamental, tá, gente? Então define-se que a intensidade da corrente elétrica, através da seção considerada, é o quociente do módulo da carga que atravessa a seção pelo intervalo de tempo em que isso ocorre, tá? Então vamos aqui para a figurinha de novo, né? Olha aqui, ó. Imagine uma seção, né? Como se tivesse fatiado ali o condutor, né? Ou a gente pudesse, né, fazer sem cortar o condutor, né, para não ter a interrupção, né, aqui do circuito, da continuidade da corrente, mas imagine que essa é uma seção, né, aqui no condutor. Então, essa seção transversal, né, imagine aqui, ó, como eu tenho, né, a passagem de elétrons por essa seção, né. O que acontece é que em um determinado intervalo, né, eu tenho ali, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elétrons passando em 1 segundo, por exemplo, né? Então, para saber a carga elétrica equivalente a essa quantidade de elétrons, a gente multiplica, né, o número de elétrons pela carga fundamental, tá? E a gente vai ter o módulo dessa carga, tá? Aqui nós temos tanto essa ideia, né, dos elétrons se deslocando para cima, que é o sentido real da corrente, e aqui é a corrente no sentido convencional, que é a que normalmente nós vamos utilizar, tá, para os nossos cálculos. Bom, então, traduzindo essas palavras em uma equação, nós temos I, a corrente, né, o módulo da carga, dividido pelo tempo, né? Então, quanta carga passa por essa seção, por unidade de tempo, né, por um período, no caso, vai ser justamente a nossa corrente elétrica. Tá? A corrente elétrica, que no SI, é dada em amperes, tá? Que é justamente a divisão, né, da carga em coulombs pelo tempo em segundos, ok? Muito bem, turma. Avançando agora para o conceito de circuito elétrico. Um circuito elétrico corresponde à ligação de elementos elétricos dispostos de maneira a formar pelo menos um caminho fechado para a corrente elétrica. Tá? Então vejam aqui, muito clássico esse exemplo, né? Nós temos uma pilha, né, um gerador elétrico, né? E aí fazendo já o sentido convencional da corrente, né? A gente tem aqui, ó, um interruptor, né, que é um disjuntor, um interruptor aqui, né? Uma chave, né, o interruptor, tá? É aqui uma carga, né, uma resistência aqui, uma carga que é uma lâmpada, tá? Então, pelo sentido real, né, ou convencional, me perdoem, eu tenho, né, um deslocamento aqui, né, da corrente e tal, e ela volta para o gerador. No sentido real, né, nós temos, né, da região que tem excesso de elétrons, esses elétrons passam aqui pelo filamento e vão, né, passam aqui pelo interruptor e voltam para a bateria, que é o gerador nesse caso, tá? Se o interruptor estiver aberto, né, estiver em modo off, aí a gente não tem circulação de corrente, tá? Porque não vai ter um caminho fechado, né? A corrente elétrica só vai circular se eu tiver um caminho fechado para que ela circule, tá? E aí é muito comum, né, a gente fazer uma analogia
entre circuito elétrico e circuito hidráulico. Tá? Então, nesse caso aqui, tá, turma, o potencial elétrico, né, energia potencial elétrica, está aqui na bateria. Tá? Quem seria, quem é, né, quem seria esse elemento, né, essa figura aqui no circuito hidráulico? Né? Onde é que está armazenada a energia? Na caixa d'água. Tá? Então, a caixa d'água, num circuito hidráulico, representa a nossa tensão, a nossa diferença de potencial. Eu tenho energia potencial gravitacional aqui, né, na caixa d'água. Então, quanto maior a caixa d'água, né, quanto mais alta ela estiver, maior a pressão. Vocês não devem ter percebido isso já, né, na prática. Então, eu tenho aqui, ó, uma pressão, né, uma energia potencial, e essa água, né, aí vai representar justamente a corrente elétrica, né. Se eu tiver com esse registro aberto, né, se eu tiver com o registro aberto, no caso aqui, né, é um pouco diferente. Se eu tiver com um caminho contínuo, né, gente, se eu tiver com o registro permitindo a passagem de água, né, e aqui eu permito a passagem de corrente, aqui eu permito a passagem de água, a água vai circular, né, e é justamente como se fosse a corrente elétrica, tá, no caso de corrente contínua. Vocês vão entender isso mais para frente. Então eu tenho as possibilidades da água circular, né, o cano representa aqui o condutor, né, o fio, e aí isso vai aqui, ó, para dentro da minha casa. Deixa eu ver se é isso, justamente. Eu vou poder usar aqui na pia, né, no tanque de lavar roupa, aqui, ó, tem um filtro para consumo de água, né, eu tenho outra pia aqui para lavar prato e etc, tá? Tem o lavatório aqui, por aí vai, chuveiro, tá? Então são cargas, né, são pontos de consumo de água, né? Se a gente for para o circuito elétrico, nós vamos ter pontos de consumo de energia elétrica, né? É justamente essa analogia que a gente pode fazer entre o circuito elétrico e o circuito hidráulico. Tá ok? Bom, existe um programinha, turma, existe um simulador muito bacana, tá? Da Universidade de Colorado, né? São FET Colorado, que nós podemos fazer uma simulação. Vou mostrar para vocês aqui bem rapidamente, tá? Esse ambiente, vou deixar o link na descrição do vídeo, vou deixar o link também para vocês lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, tá? Então aqui o que é que acontece? Nós podemos fazer várias simulações, né? Brincar mesmo aqui. Pego uma bateria, né? Vou lá colocar uma chave, né? Switch, interruptor, para decidir se eu quero ou não que a corrente circule, né? Aí vou botar mais um pouquinho de fio aqui, tal. Aí eu vou ter uma lâmpada, né? Vou botar uma lâmpada aqui. Certo, muito bem. Tá? Vejam que tem um bocado de elétrons livres aqui, né, no condutor, mas eles ainda não estão em movimento, correto? Então, estou só fazendo a ligação aqui do meu circuito. Deixa ele bem organizadinho aqui. Pronto. Acho que assim tá bacana, né? Então, turma, o que acontece? Aqui eu tenho um circuito elétrico, né? Exatamente como estava na figura lá, né? Eu tenho um gerador, eu tenho um consumidor, uma carga, né? Eu tenho condutores, né? E por que a corrente elétrica não está circulando aqui? Porque o caminho não está fechado, né? Não está fechado. Então, vamos lá. Vamos ver o que acontece quando eu fecho essa chave, né? Quando eu coloco o interruptor em modo on. Olha aí, né? Agora nós temos a circulação, né, turma, dos elétrons, né? Aqui, ó, os elétrons saindo, né, do polo negativo, né, passando lá pela carga e aí voltando aqui para o nosso gerador, né, para o polo positivo, tá? Vejam que esse é o sentido real da corrente, mas nós podemos, né, nessa simulaçãozinha aqui, ó, usar o sentido convencional, que é justamente o oposto, tá? Então nós temos como brincar aqui e visualizar tanto o sentido convencional quanto o sentido real, que é o sentido dos elétrons, tá? Muito bem. Mais para frente, turma, a gente vai avançar, né, no conteúdo, vocês vão ver que aumentando a tensão, né, que é aumentando a pressão ali da caixa d'água, né, nós temos o maior fluxo de água ou o maior fluxo de corrente elétrica aqui no nosso caso, tá? A gente vai brincar bastante com isso quando falarmos na lei de Ohm, tá bom? Essa relação entre tensão, corrente e resistência, tá bom?
Mas por hoje, e para esse momento, o objetivo era só realmente contextualizar, mostrar para vocês o que era um circuito elétrico, né, o que é corrente, o que é circuito, essas definições, e com isso nós atingimos o objetivo dessa videoaula, ok? Eu espero que todos vocês tenham gostado, né, do que foi apresentado aqui. Se tiverem dúvida, entrem em contato, manda mensagem, tá? Não fique com a dúvida para vocês. Um abraço e eu espero vocês na próxima videoaula. Tchau, tchau.